Assim estava minha jaqueta após 12 anos de uso. Antes do processo de colocar o silicone líquido, foi colocado o spray preto. Esse é o resultado após o spray preto, mas ainda sem o impermeabilizante, né? Sem o silicone, só com a tinta. Aqui já pintado com o spray preto, porém ainda a água penetra nele. Veja que embaixo do borrifo ele está absorvendo a água. Daremos sequência aqui na mistura do material. Lembrando que é 1 litro de água raiz para 280 gramas de silicone transparente branco. Aqui no caso eu estou fazendo só a metade do material. Depois faço a outra metade, que é assim eu não tenho perda de material. Assim que juntar os dois componentes e sacudir o frasco, tem que notar que ele tem que ficar com a consistência de detergente de pia, tem que ficar meio líquido, ele não pode ficar pastoso, senão o tecido não vai absorver e ele vai secar só na parte de fora. O ideal é que o tecido absorva ele, como se fosse absorvendo uma água. Dê preferência de fazer esse procedimento quando estiver numa temperatura baixa. Se estiver muito quente, a tendência é o silicone secar muito rápido e não penetrar tanto no tecido. E você pode perder material na hora da aplicação. De preferência na partinha da tarde ou partinha da manhã, com pouco sol. A dica aqui coloque da garrafa num copo descartável para não perder material, porque ele seca. E outra coisa que deve se atentar é que se a borda do copo começar a ficar seco, na próxima vez que colocar mais material, troque o copo, que é para não ficar com grumos seco na hora de aplicar. Caso você note que precise colocar mais camadas, faça isso continuamente. Não espere secar para dar a segunda mão. Continue aplicando sem parar, que é para ela absorver o máximo possível sem criar uma camada em cima da outra.
Evite passar em locais que contenha plástico ou metais, pois esses não vão absorver, não vai surtir o mesmo efeito. Dê prioridade somente ao tecido que seja aderente a esse líquido, que consiga absorver esse líquido e criar uma proteção. Após aplicar no casaco todo de uma vez só, deixe num cabide pendurado, longe de poeira e na sombra. Deixe secando à sombra em temperatura normal, que quanto mais ele demorar para secar, ele vai absorver melhor do que colocar ao sol e secar muito rápido e não dá tempo de absorver. Façam a aplicação rápida e consistente e lembrando de botar poucas quantidades no copo descartável para não ter perda, e quando for colocar mais, se notar que na borda do copo está secando, coloque copo descartável novo. Esse já é o resultado após 24 horas secando na sombra. A água não penetra, ela escorre
para um casaco que absorvia qualquer chuvisquinho, qualquer chuva fraca, já me molhava todo. Ficou bom.